pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar do FHI, que é um dos fundos aí que eu acho que é bem pró-cotista, né? A gestora, eu acho bem interessante. E é engraçado, porque não é todo mundo que conhece essa gestora, né? Tá fazendo aí um bom trabalho. E o pessoal conhece muito mais umas porcaria aí, uns lixos aí no mercado, né? Que não vou citar nomes, mas que deu muito prejuízo. E as gestoras, né, que ficam aí fazendo um bom trabalho, muitas das vezes não não são tão conhecidas, né? Então vamos aí ajudar essas gestoras pró-cotista, né? E é claro, né, óbvio que tudo tem problema nessa vida, nada é 100%, renda variável varia, só que a gente vê ali no longo prazo, né, algumas gestoras que são mais pró-cotistas e outras não. Então a gente tem que valorizar as que são pró-cotistas, beleza? É isso. Mas antes da gente falar do relatório gerencial e da oferta, deixe seu like, se inscreve no canal, entra no grupo gratuito do Telegram. E lembrando que a nossa carteira assinada, que tem FIIs, FIAGros e FINFRA, primeiro do mercado, né, que juntou tudo em uma carteira só, ela tem análise lá da emissão do FHI, tá? Ficou bem direto, bem legal ali, falando, né, detalhadamente ali, quando que é vantajoso, quando não é. Então, caso você tenha interesse, é só colocar aqui nos comentários eu quero, beleza? Então é isso, bora lá. E... Esse aqui é o relatório gerencial, né? Vamos lá. Tem algumas coisas interessantes aqui. Primeira coisa, né, o número de cotistas, como eu disse, né, 34 mil cotistas já é uma base legal, tá? Só que né, nem compara com alguns fundos aí que né, acabaram dando aí muito mais prejuízo para os cotistas, eram muito mais arriscados, mais arrojados, para não falar outra coisa. E esse fundo aqui, né, mais uma vez, né, nada é perfeito nessa vida, tudo pode dar problema, mas ele acaba aí sendo bem pró-cotista. E eu vou falar ali em questão em relação à emissão mesmo, né, que mais uma vez a gestão vai arcar com os custos da emissão, né, isso aí você não vê muito, então muito interessante, né, só isso aí para mim já é um ponto positivaço, assim. Início do fundo 2021, né, não é um fundo muito antigo, né? Talvez também tenha isso, né? Assim, tem muita oferta de fundos no mercado, a verdade é essa. Código de mercado R$ 98,22 aqui na data desse relatório, taxa de administração 1%, mas sem taxa de performance, né? Ou seja, ok. Ainda mais que nessas questões de taxa de emissão aí a gestão arca, mais uma vez, com os custos. Então, o preço de emissão da cota e o preço de subscrição são os mesmos. Também interessante. Patrimônio líquido, ele já não é um fundo tão pequeno mais, né? 400 milhões aí já tem uma certa musculatura. Mais uma vez, né? Tem muito para crescer ainda, na minha opinião, mas já tem uma certa musculatura. Aqui eles falam os contatos do RI, né? Caso você tenha interesse. E aqui eles mostram interessante, né? Rentabilidade. Eu sempre falo isso para vocês, gente. A gente está aqui para ganhar dinheiro, né? Assim, então, essa rentabilidade ela é sim importante no final das contas. Você vê que performou aqui 50,28% comparado com o 36% do CDI, que não é fácil. E o IFIX, né, que está performando abaixo ali do CDI desde 2021, né? Então é um ponto positivo. Você sempre tem que olhar no longo prazo a rentabilidade, né? No curto prazo tem essas variações, é super normal, tá? Mas no longo prazo você tem que achar fundos que tem ali uma performance melhor do que o IFIX, né? Não tem muito o que falar em relação a isso. Espero que todo mundo concorde, né? E claro, né? Comprar bons preços, bons produtos, que senão você não vai ter uma rentabilidade interessante. O patrimônio líquido a gente já falou. Em relação à emissão, mais uma vez, como eu disse antes, a gestão vai arcar com os custos de emissão, então o preço de emissão vai ser o mesmo do preço da subscrição, ponto super positivo, né? Mais uma vez, né? Quando eu falei que é uma gestora que está ali mais voltada para o cotista, né? Uma gestora pró-cotista, isso aí é um dos fatores que me levam a olhar isso, né? Poxa, que interessante. Esperamos aí que o mercado adote mais isso, né? A gente vê umas taxas bizarras de emissão ali, às vezes até 5% a gente já viu isso. Então é surreal, né? Meio que maluco isso. Então aqui não, aqui a gestão vai arcar. E para quem tem interesse nisso, a gente está no dia 9 do 6 quando eu estou gravando esse vídeo, né? No domingo. Tem aqui, né, a comunicação de encerramento de direito de preferência no dia 12 do 6. Então vocês têm mais uns um tempinho ali. Até para falar a verdade, para você que está querendo negociar aqui na B3, né, você tem até amanhã, né, segunda-feira aí. Vou soltar esse vídeo hoje, então você tem até amanhã para na B3, né, na B3
você fazer ali o encerramento do direito de preferência, tá bom? Você que é cotista do AFHI, então fique esperto aí, tem mais um tempinho para você, beleza? Resultado gerado no mês, 99 por cota. Deu uma diminuidinha, tá? Você pode olhar aqui, inclusive, na relação da distribuição, o que é muito interessante isso também, porque normalmente quando a gente vê a emissão, a gente vê que tem um boost ali nos rendimentos, né? Para dar aquele up, aquele hype ali na emissão, a emissão vai, aí volta os rendimentos todos iguais, né? E aqui a gente não viu isso, né? A gente viu que estava diminuindo aqui aos poucos, mas mantendo um resultado acumulado de 12 centavos por cota, né? E o resultado total acumulado de 29 centavinhos. E em relação à distribuição do mês, aqui estava 95 centavos. Deu uma diminuidinha, como eu disse antes, né? Esse fundo manteve ali 1%, acima de 1% de yield, durante muito tempo e deu essa diminuidinha aqui. E aqui eles colocam, né? O resultado acumulado, o resultado total acumulado em relação ali ao fluxo financeiro do fundo, tá? E aqui eles falam da palavra do gestor, né? Bem direto aqui, bem curtinho. Vamos lá. Em abril de 2024, o fundo aferiu o lucro regime caixa de 3 milhões e 900, né? Eu sempre falo, né, que eu prefiro aqui o regime, isso aqui é a maior discussão que tem polêmica e uma das maiores discussões é, né, regime caixa ou regime competência. Eu gosto do regime caixa, que é o dinheiro que cai mesmo. Regime competência, pra quem não sabe, é quando você tem, tipo assim, um fato contábil, entre aspas, né? Então o dinheiro ainda não caiu ali, mas o fato do caixa, né? Enfim, já aconteceu, perdão, o fato gerador contábil já aconteceu, né? Então, o regime caixa não, o regime caixa tá ali na sua conta ali mesmo, né? Então, acho bem interessante aí olhar mais o regime caixa, mas claro, super discussão, vai ter gente que vai discordar de mim, por aí vai. Somado ao saldo acumulado, pessoas inteligentes, inclusive, né? Então, é uma discussão mesmo aí do que é melhor, o que é mais seguro. Eu acho que o mais seguro é o regime caixa. Perdão. Alarme. Somado ao saldo acumulado e não distribuído de 300 mil reais. O resultado distribuído do fundo 2024 somava ali 4 milhões, né, ou 1,707 por cota. A equipe de gestão optou por distribuir o valor de 95 centavos por cota, né, ou seja, deixa ali um resultado acumulado, que a gente já falou antes, né, de 2 centavos. E em relação né, aos CRIs da carteira, que totalizava ali 0,17, por cota que a gente já falou lá em cima também. Em relação aos rendimentos, a distribuição de rendimentos referentes a abril totalizou 0,95, a gente já falou, e este valor equivale ali a 0,97%, o que deu uma diminuída comparado aos meses passados, né? Mas, enfim, é, não é também numa sangria desatada, né? Meu Deus, que loucura, né? Corram para as colinas, não. Tá aqui, ali próximo ali de 1%. Esse fundo manteve 1% durante esses últimos meses, tá bom? Movimentações aí que fala, né, do CRI, TRX e Laura Merlin, o fundo adquiriu o mercado secundário, volume de 6 milhões. É interessante isso, né, IPCA 7,6, que não é uma loucura também, não, mas, né, quando a gente faz o gross up, que é quando você, por exemplo, você compara tesouro direto, né, inclusive tá absurdo hoje os tesouros diretos mais longos, né, que tá uma taxa muito, muito interessante. Mas se comparar, às vezes, por exemplo, com um CRI desse de 7,6%, que não paga imposto, né? No Tesouro Direto, por exemplo, você pagaria, não é isso? Tem lá, começa nos 20% e vai diminuindo ali na medida que você vai ficando mais tempo com esses títulos. Então é muito mais interessante você olhar para o longo prazo, por exemplo, no Tesouro Direto, tá? Que eu, inclusive, gosto bastante. Enfim, quando você compara, então, o que você pagaria de imposto, a sua rentabilidade nesses investimentos, como o CRI, né? Aumenta muito, concorda? Então, quando a gente faz o gross up, apesar de não ser uma taxa, meu Deus, que loucura de taxa e tudo mais, não. Quando você compara na rentabilidade, ainda assim é interessante, né? Só tô falando para sempre comparar maçãs né, não, maçãs com maçãs, né? Não maçã com pera, né? Só você ter essa noção aí, segue o jogo, tudo certo. E aqui ele fala das projeções, né? No mês de abril de 2024, a receita do fundo foi positivamente impactada pelo aumento da linha de receita com correção monetária, né? Em relação ali a própria inflação. Mas lembrando, né, a gente nunca quer inflação também muito alta. Por quê? Porque detona o país inteiro. Né? Então, o que você quer é ganho real, ou seja, o ganho acima da inflação, não o nominal. O pessoal fica, nossa, inflação X%, então o nominal aumenta. Tudo bem, mas o seu gasto de vida também vai lá para o espaço, né? Então, é sempre ali o ganho real que você tem que procurar. Opa, perdão. Conforme fato relevante publicado no dia 23 de maio de 2024, a Aliança, a Aliança R, comunicou ao mercado que celebrou instrumentos particulares de compromisso de
Venda e compra de imóvel para aquisição de 2 lojas de varejo atualmente locadas para o Grupo Fatura. Tais lojas estão localizadas em São Bernardo do Campo e São José do Rio Preto. Compõem laços de 2 séries dos CRIs que a equipe da gestão da FHI estruturou e compõe a carteira do fundo. Para que a venda se concretize, as séries vinculadas aos ativos deverão ser resgatadas, o que inclui o pagamento de prêmio aos titulares do CRI. Então já está aí, né, falando sobre, sobre uma possibilidade de evento aí, né, que vamos acompanhando. E aqui fala da tira anualizada, né? Lembrando que a tira anualizada é quando você ali pega ali a perspectiva, por exemplo, você pega dividendo anualizado. O dividendo anualizado é um pouco diferente do dividendo anual, né? O dividendo anualizado é quando você multiplica aquele ali por 12, né? Em relação aqui à tira anualizada, fica ali meio que... Imagino que a gestão quis dizer aqui que é a TIR anual, né? Porque você pega ali e compara ali a TIR ao ano, né? Então aqui é a TIR ao ano. Se foi isso que eu entendi corretamente, caso eu tenha interpretado bem esse termo aqui, que normalmente para dividendos a gente utiliza de forma diferente, é uma TIR bem interessante, tá? Uma TIR aí 18,87 se for uma TIR ao ano, né? Então bem interessante aí. DRE gerencial, o que a gente pega, né? O que mais importante, sempre falo isso para vocês em todos os vídeos, né? Que o mais importante é você ver se o fluxo de caixa está positivo, né? Se o fluxo de caixa está positivo, com uma folga aí bem interessante, a gente já viu que em relação à taxa de emissão, esse fundo é muito interessante, né? Porque a gestão pega, ou seja, não é o fundo que paga, é a gestão que paga, que tem diferença, né? Que é bem interessante. E também aqui, no caso, né? A taxa de gestão de administração é 1%, não tem taxa de performance. Show de bola aí. É bem interessante. E a gente vê, né? Que o número de cotistas vem aumentando, que é positivo. Eu sempre falo isso para vocês, né? O número de cotistas ao longo do tempo vem aumentando. Isso não é o fundo que tem o maior número de cotistas, nem de longe, né? Mas assim, é algo a se refletir, tá? Eu acho que o mercado critica muito as taxas de emissão, as taxas de emissão, critica ali os movimentos que não são pró-cotistas, a gente faz isso também aqui no canal, claro. Mas, poxa, né? E o mercado está valorizando? A galera que está pagando lá a taxa de emissão com a própria dinheiro da gestora, a gente está valorizando, né? A galera que está ali tentando fazer ali uma reserva interessante, enfim, com uma taxa de administração justa de 1% ali, sem taxa de performance, enfim, é uma reflexão que fica aí, né? E aqui a gente viu que o histórico da cota patrimonial deu uma diminuída, que inclusive é, a taxa, a emissão é acima do VP, tá? Esqueci de falar isso lá no início. E aqui ele fala, né, do volume médio diário 1,5 mil, tranquilo, tá? A partir de 500 mil reais em fundos imobiliários eu já fico aí tranquilo. A não ser que você seja um player muito gigante, isso aí é bem tranquilo. E aqui ele fala, né, da composição da carteira. Sempre evite, pessoal, fundos imobiliários que tenha mais de 10% em uma posição só. Então você pega aqui 6,6, 4,08, 3,87, em relação ao percentual da carteira, tá bom? Então assim, acima de 10 eu já fico ali meio que encucado, já fico meio que de olho, mas aqui no caso, apesar de que você, né, deve sim olhar especialmente as questões mais altas, né? Assim, percentual mais alto. Acima de 10% que me preocupa, abaixo já fico um pouco mais tranquilo, né? Com indexador alto, né? CDI mais 5,75, bem alta aí com a taxa Selic alta sim, mas aí é claro, né, gente? Não existe almoço grátis, como a gente já sabe na economia básica, né? Então o risco de crédito aí mais alto, tá bom? Então, ficar aí de olho mesmo. E a gente vê que, como eu disse lá em cima também, apesar de eu estar falando, né, que a gestão é pró-cotista em relação à taxa de emissão, que é mesmo, na minha opinião, nem tudo são flores, tudo tem risco. Então a gente vê aqui, por exemplo, que risco de créditos mais pulverizados, muito provavelmente vai ser um risco de crédito maior, e aí ele vai ter, ele, por exemplo, essas taxas mais altas, assim, nada vem de graça, não é? Tem ali sempre um risco maior e é um percentual de 6,6% da carteira. Ou seja, pode sim ser algo a se pensar para risco de crédito, tá bom? No futuro. Então, fica atento. Renda variável sempre tem risco. Ponto. E é isso. Indexador aqui meio a meio, né? 65% aqui IPCA, 34% CDI. Eu sempre falo isso também, né? Que você pode fazer assim na sua carteira.
Por exemplo, se a gente vê Fiagro e FINFRA. FINFRA é IPCA, beleza? E Fiagro normalmente é CDI. É assim que as coisas, é assim que a banda toca. Você pode, por exemplo, ter na sua carteira você mesmo montar IPCA e CDI, ou você pode pegar fundos que têm os dois, concorda? E colocar isso. A gente vê alguns fundos, não apenas esse, né? Que inclusive tem alguns fundos até um pouco mais equilibrados do que esse aqui em relação ao IPCA e CDI, colocar na carteira. Ou seja, CDI sobe ou IPCA sobe, enfim, você está ali tranquilo ali em relação a isso. De forma geral, na sua carteira, eu acho que você tem que ter os dois, tá? Apesar de que no Brasil, a gente vê os gráficos disso, o IPCA normalmente ele tem uma rentabilidade muito, muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Por isso que eu gosto aí de tesouro direto, né? Acho bem, bem interessante. Que percentual crie 5% de caixa, ok? Enfim. Tipo de risco, né? A gente vê aqui pulverizado, contratual e corporativo. Normalmente pulverizado tem um risco a mais ali, né? Tem umas etapas a mais que eu não vou adentrar aqui nesse vídeo, mas pode, né, pode não dar nada, mas pode ter algum estresse de crédito. Então tem que falar aqui os riscos também, óbvio. High grade e high yield, né? Então a gente vê que tem um percentual aqui, uma pimentinha aqui, mais do que uma pimentinha, né, de high yield, ou seja, high yield, engraçado esses termos do mercado, né? High grade, que é, digamos assim, tradução livre, seria uma alta qualidade. High yield seria um alto pagador de dividendo. Mas você pode também inverter esse termo aí de high yield para low grade, digamos assim, né? Um risco de crédito maior. Então, né, fica atento, tá? Esses termos do mercado aí, você tem que olhar. Você vai ganhar mais? Pode ser que sim, porque o risco de crédito também é mais alto, né? Não existe almoço de graça, né? Segmento incorporação, né? Como eu acabei de falar, segmento ali mais arrojado, né? E securitizador aí, as maiores, né? Opeia, Virgo, True, e por aí vai. Bari, por aí vai. São os maiores mesmo no mercado. E aqui ele fala os resumos das operações, né? Acho interessante, caso você tenha esse fundo, dar uma olhada, né? Bem interessante. Eu não vou passar um por um, obviamente. Caso você tenha dúvida também, né? O RI deles me parece aí bem aberto aí a sugestões, né? Então é isso. Se você chegou até aqui, também considere ser membro do canal. Ajuda a gente demais. Tem um grupo VIP, tem conteúdos exclusivos e também a gente responde lá o pessoal, né? Então é bem interessante. No mais é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo. Abração. Tchau, tchau. Teve até uma